Antes de orarmos, quero abrir meu coração com você. Vivemos dias em que é fácil sentir-se invisível, sozinho ou até mesmo esquecido. Em meio a tantas vozes, tantas exigências, tantos momentos de dor e de silêncio, às vezes nos perguntamos: será que alguém realmente me vê? A resposta, meu querido ouvinte, é sim. E mais do que isso, Deus vê você. Ele te contempla com amor, com ternura, com cuidado e atenção. Você nunca passou despercebido diante dos olhos do Senhor. Talvez ninguém saiba o que você tem enfrentado. Talvez o seu sorriso esconda batalhas internas que parecem maiores do que você pode suportar. Mas Deus conhece tudo. Ele vê cada lágrima que cai em silêncio, cada pensamento que te rouba a paz, cada oração sussurrada no escuro. Ele vê você. A Bíblia nos traz uma história marcante no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 13. Era um sábado e Jesus ensinava na sinagoga. Entre as pessoas ali havia uma mulher que havia sido encurvada por um espírito maligno durante 18 anos. Ela não conseguia se endireitar, vivia curvada para baixo, sem conseguir sequer levantar os olhos para o céu. Então Jesus a viu. Ele a chamou e disse: "Mulher, você está livre da sua enfermidade." E ao tocar nela, ela foi curada instantaneamente. Ela pôde se levantar e louvou a Deus com alegria. Essa mulher representa tantos de nós. Pessoas que vivem carregadas, curvadas pelo peso da vida, das dores, das rejeições, das pressões. Ela não via o céu, não enxergava os sorrisos ao seu redor, talvez não se sentisse digna de um abraço ou de carinho. E talvez hoje você se sinta assim também. Mas Jesus viu aquela mulher. Ele não apenas a curou fisicamente, ele restaurou sua dignidade, seu olhar, sua esperança. E ele vê você também. Ele te enxerga quando ninguém mais parece notar sua dor. Ele te entende quando ninguém mais parece ouvir. Ele te busca quando todos parecem te deixar para trás. O que mais me emociona nessa história não é apenas o milagre da cura, mas o olhar de Jesus. 3 palavras carregadas de compaixão. Jesus a viu. O olhar do Salvador mudou o destino daquela mulher e pode mudar o seu também. O mesmo Jesus que olhou para ela há tantos séculos, olha para você agora. E esse olhar não é de julgamento, mas de amor. Um olhar que diz: "Eu vejo você, eu te entendo e eu estou aqui." Você pode até estar tentando levantar os olhos, tentando ver esperança no horizonte. Talvez o futuro pareça incerto, ou você se sinta preso num ciclo de dor e solidão. Mas saiba, Jesus vê você exatamente onde você está agora. Ele sabe o quanto você tenta parecer forte enquanto carrega o mundo nas costas. Ele sabe o quanto certas palavras te machucaram, o quanto a ausência de outras pessoas te feriu. E mesmo assim, Ele continua olhando para você com o mesmo amor. Ele não se afasta, Ele não vira o rosto, Ele permanece. Porque o amor dele não depende do seu desempenho, nem das suas falhas. É um amor fiel, constante, eterno. Você não está sozinho. Você nunca esteve invisível aos olhos de Deus. Ele está mais perto do que você imagina. O mesmo Jesus que viu a mulher encurvada, que a chamou pelo nome e a libertou, está te chamando agora. Ele deseja tocar a sua vida, restaurar o que foi quebrado e fazer você se levantar novamente. Se essa palavra falou com você, compartilhe esta mensagem. Escreva nos comentários: "Glória a Deus, porque Ele me vê." E declare com fé que o olhar de Jesus está sobre a sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo dias em que sente como se estivesse em meio a uma escuridão densa, daquelas que parece não ter fim. Há momentos em que o peso é tão grande que a alma se curva, assim como o corpo daquela mulher encurvada. Não é apenas uma dor física, é um fardo na mente, nas emoções, no espírito, e quando estamos assim, é fácil acreditar na mentira de que ninguém se importa. Mas hoje, receba essa verdade em seu coração. Deus está olhando para você agora mesmo, com olhos cheios de amor. Ele vê a sua batalha contra a ansiedade. Ele sabe das noites em claro, das orações que você faz e às vezes acha que não são ouvidas. Ele está presente quando você sente que perdeu o rumo, quando as palavras de encorajamento parecem distantes e quando você duvida se conseguirá continuar.
Ainda assim, Ele não tira os olhos de você. O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, continua te observando com atenção, com zelo, com ternura. Jesus não apenas viu aquela mulher, Ele a chamou para perto. Isso mostra que Ele não apenas nos enxerga à distância, Ele quer proximidade, Ele quer tocar em nós, Ele quer nos erguer com as suas próprias mãos. Ele quer restaurar a nossa postura espiritual. Ele quer que voltemos a olhar para cima, para o céu, para a promessa, para a esperança. Ele quer nos lembrar de que ainda há um propósito, ainda há um caminho, ainda há vida com abundância em sua presença. Muitas vezes nos sentimos curvados por dentro, não conseguimos olhar para frente com confiança, a rejeição nos machucou, as palavras negativas nos diminuíram, os traumas nos fizeram desacreditar. Mas Jesus vem ao nosso encontro e diz: você está livre da sua dor. Ele não apenas toca o físico, mas cura o interior, a alma ferida, o coração partido, o espírito abatido. E mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Ele continua ali. Você nunca foi esquecido. Você é precioso demais para passar despercebido. Deus está trabalhando mesmo nos momentos em que parece estar em silêncio. Há um mover invisível acontecendo nos bastidores. O céu está agindo a seu favor, e tudo o que Ele quer de você neste momento é a sua confiança. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 37, 3, 6. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Esses versículos são um convite à entrega total. Confiar no Senhor é mais do que acreditar que Ele existe. É descansar, mesmo quando tudo ao redor grita insegurança. É seguir caminhando mesmo quando os nossos pés estão cansados. É continuar orando, mesmo quando a resposta parece demorar. É olhar para o alto, mesmo quando a alma quer se curvar. A fé é isso, é andar com Deus mesmo sem enxergar o caminho completo. É obedecer, mesmo sem entender. É acreditar que mesmo quando tudo foge do nosso controle, Deus continua no controle de tudo. A fé nos permite respirar fundo e dizer: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei quem está comigo hoje. E esse alguém é o Senhor que vê você. Ele vê as decisões difíceis que você precisa tomar. Ele vê o que você não conta a ninguém. Ele vê os pensamentos que te perturbam e Ele vê também o seu desejo sincero de caminhar com Ele, de recomeçar, de ser restaurado. E Ele honra esse desejo. Ele responde a esse clamor. Ele se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Você pode até achar que a sua fé é pequena demais, mas Jesus mesmo disse que basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda e montanhas seriam movidas. Então não desanime. Não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre o poder daquele em quem você crê. O seu papel é confiar. O restante, Deus fará. Você pode até tentar controlar tudo, mas a verdade é que os maiores acontecimentos da vida fogem do nosso domínio. A saúde, o futuro, os relacionamentos, as perdas, os desastres naturais, tudo isso nos lembra de que não estamos no comando. E isso, longe de ser desesperador, deve nos lembrar do poder da fé. A fé nos ensina a viver mesmo no desconhecido. E nesse lugar incerto, encontramos o olhar seguro de Jesus nos dizendo: eu estou com você. Se você sente que Deus está falando contigo hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. E declare que sua fé está nas mãos do Deus que tudo vê e tudo pode. Agora que sabemos que o Senhor vê cada detalhe de nossas vidas, é hora de irmos além. Não basta saber que somos vistos, precisamos nos permitir ser alcançados. Precisamos abrir o coração, nos desarmar diante dele e permitir que a luz do céu entre nos lugares mais escondidos da nossa alma. É difícil, eu sei. Muitos de nós vestimos máscaras durante tanto tempo que quase esquecemos quem somos de verdade. Nos tornamos mestres em esconder a dor, em sorrir por fora enquanto estamos gritando por dentro.
Mas o olhar de Jesus atravessa todas essas camadas. Ele vê aquilo que ninguém vê, nem mesmo nós mesmos às vezes, e ele não vira o rosto. Pelo contrário, ele se aproxima. Jesus não tem medo da sua dor, da sua bagunça, do seu passado, das suas falhas. Ele não se assusta com o que há dentro de você. Ele te ama exatamente como você está, mas ele te ama tanto que não vai te deixar assim. O amor dele transforma, restaura, cura, levanta. O amor dele reconstrói aquilo que foi quebrado. Na oração de hoje, queremos nos entregar de forma mais profunda. Queremos nos render completamente ao Senhor que nos vê, que nos conhece e que nos ama com um amor que não falha. Então ore comigo. Pai Celestial, obrigado por tua presença constante e fiel. Obrigado por me ver quando ninguém mais vê. Obrigado por te importar comigo quando eu mesmo achei que não tinha mais valor. Hoje, mais do que nunca, eu preciso do teu toque, da tua voz, do teu olhar sobre mim. Senhor, sonda o meu coração. Vê o que está escondido. Toca nas feridas que eu tentei ignorar. Cura os traumas, as memórias que ainda doem, os medos que me paralisam. Eu coloco tudo isso diante do teu altar. Não quero mais carregar sozinho esses fardos. Jesus, eu confesso que em muitos momentos tentei controlar tudo. Tentei resolver tudo com minhas próprias forças. Mas eu entendo agora. Não nasci para carregar o mundo nas costas. Nasci para caminhar contigo. Por isso, eu te entrego o controle. Conduz minha vida, Senhor. Guia os meus passos. Me ensina a descansar em ti. Renova em mim a fé. Uma fé viva que enfrenta as tempestades com coragem, porque sabe que o barco jamais afunda com Jesus dentro. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas se firma na verdade da tua palavra. Uma fé que continua acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Espírito Santo, eu te peço, fortalece minha alma. Me ajuda a lembrar todos os dias que eu sou visto e amado. Não quero mais viver como alguém invisível. Eu quero viver como filho, como filha. Quero viver como alguém que pertence a um Deus que é Pai, pastor, protetor, sustentador. Obrigado por me lembrar que não importa o quão profunda seja a dor, o quão escuro esteja o vale, o teu olhar sempre me encontra. Mesmo que todos se afastem, tu permaneces. Tu és fiel. Senhor, cobre a minha família com esse amor. Que os meus filhos, meus pais, meus irmãos também se sintam vistos por ti. Que ninguém ao meu redor viva mais como alguém ignorado, esquecido ou sem importância. Levanta em nós uma geração de pessoas que sabem que tem valor, que tem identidade, que tem propósito no teu reino. E que toda vez que nos sentirmos sozinhos, possamos lembrar da mulher encurvada e de como o Senhor a viu, a chamou, a curou e a levantou. Que essa seja também a nossa história. Eu oro em nome de Jesus Cristo, aquele que vê, ama, perdoa e salva de. Amém. Se você chegou até aqui, saiba, você é profundamente amado por Deus. Ele não se distrai, ele não esquece, e ele jamais vai te abandonar. Ele te vê com um olhar que cura, transforma e fortalece. Não importa há quanto tempo você está curvado, ele pode te levantar hoje. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Escreva nos comentários: Jesus me viu e me levantou. Testemunhe com fé aquilo que você já está vivendo no Espírito. Que essa declaração seja profética sobre sua vida, sua casa e sua caminhada com Deus. Se inscreva no canal para mantermos o foco em Deus. Deus te abençoe.